Queridos irmãos e irmãs, ao encerrarmos esta novena de São João Batista, na nossa amada cidade de São João da Aliança, esta paróquia que traz o seu nome e o tem como padroeiro, somos convidados a contemplar uma das figuras mais grandiosas de toda a história da salvação. Minha saudação ao nosso pároco, Padre José Gerson, às religiosas e consagradas aqui presentes, Frei Samuel, que me acompanha para a visita pastoral em Vila Boa a partir de quinta-feira, povo de Deus aqui presente, os internautas que nos seguem, os jovens que cuidam da comunicação paroquial, Deus seja louvado. São João Batista ocupa um lugar único. Ele pertence ao Antigo Testamento e também ao Novo Testamento. É o último dos profetas e o primeiro dos evangelizadores. Ele é a voz, meus irmãos, que anuncia a chegada da palavra, do Logos, da ideia divina, da pessoa de Cristo. Ele é também a lâmpada que clareia o caminho para a chegada do Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo. As leituras desta vigília revelam algo muito belo. Deus chama seus escolhidos antes mesmo do nascimento. Jeremias ouviu o Senhor quando nos diz na primeira leitura: antes de te formar-te no seio materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio da tua mãe, eu te consagrei. Essas palavras encontram seu pleno cumprimento em São João Batista. Antes mesmo de nascer, ele já havia sido escolhido para uma missão extraordinária. João Batista é ímpar. É singular, porque é uma pessoa diferente de todas as outras pessoas que tinham vindo como profetas. Ele nasce de um casal estéril, Zacarias e Isabel. Era um casal justo diante de Deus, mas carregava uma grande cruz, não podiam ter filhos. Humanamente era impossível. Isabel era estéril e ambos já estavam avançados em idade. Mas Deus gosta de realizar suas maiores obras quando as forças humanas já não bastam, quando elas praticamente já se exauriram e já não existem. O anjo Gabriel anuncia que nascerá João, aquele que preparará os caminhos do Senhor, que vai abrir a eira, o eito, para Cristo passar. Quantas vezes nós também olhamos para as nossas dificuldades e pensamos que não existe solução. Tempos atrás, uma pessoa com câncer muito grave, encontrei um lugar desses nas andanças e me trouxeram esta pessoa, totalmente desenganada dos médicos. E eu orei e pedi a misericórdia. E agora, depois de alguns anos, encontrei com esta pessoa que foi curada. Ela já não tinha mais ânimo, a família já não confiava mais, mas esqueceram que Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus não é um Deus qualquer, é o Deus do impossível.
O salmo que rezamos parece ser a oração do próprio São João Batista. Sois o meu apoio desde antes que eu nascesse. Toda a vida de São João Batista será marcado por esta confiança. Ele não vive para si mesmo. Ele vive para a missão que Deus lhe confiou. E aqui encontramos uma das maiores lições para os nossos tempos. Nós vivemos numa sociedade que frequentemente ensina as pessoas a colocarem a si mesmo como o centro de tudo. João Batista faz exatamente o contrário. Ele aponta para o outro. Ele aponta para Cristo. Sua grandeza não está em chamar atenção para si, mas para conduzir as pessoas a Jesus. Até porque João Batista, pela tradição, pelo que nós conhecemos, ele não era uma pessoa assim que chamava a atenção. Era pobre, descalço, vestia-se com couro de bicho, comia gafanhotos e alimentava de mel e fazia jejum. Não tinha como chamar a atenção para si. Mas a sua palavra era dura. A palavra de João Batista era como uma lâmina, como uma navalha que vai cortando até a medula. E a sua palavra ecoava. E as pessoas se ajuntavam, não pela beleza dele, mas pela palavra dele que era divina, que não é uma palavra humana. São João Batista poderia ter construído um movimento para ele. Poderia ter buscado prestígio, riqueza ou poder, porque as multidões procuravam escutá-lo. Os poderosos respeitavam, até Herodes tinha respeito pela palavra de João Batista. Muitos imaginavam até que ele fosse o Messias, que ele fosse o Cristo. Mas São João Batista respondia com humildade. É necessário que ele, o Cristo, cresça e que eu me diminua. Talvez esta seja a maior doença espiritual do nosso tempo, o excesso do ego, da vaidade, do individualismo. Há pessoas que querem aparecer mais do que servir, querem ser admiradas mais do que santificadas, querem ser seguidas mais do que conduzir os outros a Deus. João Batista nos ensina a verdadeira grandeza, que nasce aonde? Da humildade. E vocês precisam ensinar as crianças a humildade. A não deixar a criança encher o prato de comida e deixar a comida sobrando. Isso é orgulho. Não é a criança que escolhe a roupa. É a mãe, é o pai que escolhe. A criança tem que ser humilde, saber que ela não domina a si mesma, ela é dominada pela obediência aos pais. A humildade precisa nascer de nós. A segunda leitura, tirada da primeira carta de São Pedro, fala da alegria da fé. Sem ter visto o Senhor, vós o amais, diz o apóstolo Pedro. Nós aqui, nós nunca vimos Jesus. Nós o sentimos pela nossa fé, pela unção do Espírito Santo. Mas nós nunca vimos Jesus, porque Jesus agora é totalmente espiritual. O seu corpo foi glorificado. Nós só vamos vê-lo com a nossa alma depois que a gente sair do corpo. São João Batista teve o privilégio de apontar fisicamente para Jesus. Nós não vemos com os olhos do corpo, mas o encontramos na sua palavra, nos sacramentos, na Eucaristia e na vida de caridade, no auxílio aos que sofrem. E também na nossa vida de oração.
Neste ano 2026, a Diocese vive o ano querigmático, o ano do anúncio, em preparação ao nosso jubileu do ano 2029. E São João Batista aparece como um dos maiores modelos para toda a nossa Diocese nesse ano do anúncio. O querigma é o primeiro anúncio da salvação. É proclamar que Jesus Cristo é o Senhor, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou e vive para sempre. Foi exatamente isso que João Batista fez durante a sua vida. Preparou os corações para acolher nosso Senhor Jesus Cristo e com ele realizar um encontro. Esta cidade de São João da Aliança recebe hoje uma missão especial. Não basta celebrar uma novena bonita. Não basta conservar a tradição da festa de São João Batista. É preciso, meus irmãos, assumir, cada católico nessa cidade, o espírito que animou São João Batista. Uma cidade que traz o seu nome deve ser uma cidade que anuncia Cristo. Uma paróquia dedicada a São João Batista deve ser uma comunidade missionária, evangelizadora, querigmática, profundamente comprometida com a fé. Nós precisamos de pais que sejam João Batista para seus filhos. Precisamos de catequistas que sejam João Batista para os seus catequizandos. Precisamos de jovens católicos que sejam João Batista para os jovens. Precisamos de famílias que apontem para Cristo dentro de suas próprias casas. E o Evangelho afirma que João Batista viria para anunciar, preparar o Senhor, um povo bem disposto. Essa continua a missão da igreja, preparar corações para Deus, abrir caminhos, derrubar barreiras, levar as pessoas ao encontro pessoal com Jesus Cristo. Nesses dias de novena, certamente muitas intenções que vocês trouxeram foram apresentadas aqui ao altar e aos pés da imagem do nosso padroeiro. Muitas lágrimas foram derramadas, muitas súplicas foram feitas. Hoje São João Batista nos ensina a colocar tudo isso diante de Jesus com confiança. O Deus que ouviu Zacarias e Isabel continua ouvindo a oração do seu povo nesta paróquia. A sua oração de mãe, de pai, de filho, de idoso, de doente. Deus nos escuta. Escuta a oração da nossa polícia, dos nossos militares, que antes de ir para o trabalho reza pedindo a proteção de Deus. E nós devemos ser um povo também que reza pela polícia, pelas autoridades. Nós não podemos lembrar da polícia só na hora dos apuros. Devemos rezar pelos policiais que guardam a cidade, que guardam a ordem da cidade. Ao encerrarmos esta novena, peçamos 3 graças a São João Batista. A graça da fé firme para nunca abandonarmos Jesus. Vamos repetir? A graça da fé firme para nunca abandonarmos Jesus. A graça humilde para que Ele cresça em nossa vida. E a graça do Espírito missionário. Então, meus irmãos, que nós sejamos assim, homens e mulheres da humildade, homens de fé firme, famílias missionárias que anunciam o Evangelho neste tempo de tanta necessidade de Deus no coração das pessoas.
que São João Batista interceda por todos vocês, pela nossa cidade maravilhosa, pela nossa querida paróquia, pelo Padre José Gerson, pelas lideranças dessa comunidade, pelas nossas comunidades rurais, as comunidades também aqui da cidade, a Capela dos Santos Anjos, que está a caminho de construção, pelas nossas famílias da cidade, por todos os peregrinos que passam por aqui, por aqueles que rezam, que fazem o sinal da cruz diante da nossa paróquia. E peçamos também a Imaculada Conceição, padroeira da nossa diocese, para que nos acompanhe nesse ano querigmático, no ano que vem, no ano catequético, em 2028, no ano litúrgico, e 2029, no ano mistagógico. Para que possamos, como São João Batista, viver inteiramente para Cristo e conduzir nossos corações ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém.